Onde estamos como igreja na história? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mateus capítulo 24, versículo 14. Quando Jesus saía do templo, diante dos elogios dos apóstolos sobre a estrutura do mesmo, Jesus falou aos apóstolos dos últimos dias do ministério da igreja e da revelação do anticristo. Em Mateus do capítulo 24, versículos de 1 a 14, Jesus fez referência ao tempo da igreja, sendo introduzido pela destruição do segundo templo em Jerusalém. A destruição do templo e a dispersão do povo de Israel para as nações seria o comprovante de que, a partir do ano 33 da era cristã até a revelação do anticristo, registrada em Mateus capítulo 24, versículos 15 a 26, seria o tempo da igreja. O tempo da igreja. Mateus 24, versículos de 1 a 14, registrou Jesus fazendo menção do tempo da igreja, com toda a sua batalha espiritual com os falsos cristos e falsos profetas, desde o seu início até a conclusão do seu tempo na terra. A igreja nunca teve trégua nas suas batalhas espirituais contra os falsos ensinos e contra o derramamento de sangue. O derramamento de sangue começou pelos imperadores romanos. Com a extinção do Império Romano, as torturas e os derramamentos de sangue tiveram sequências pelo clero romano, com maior requinte de crueldade em relação ao Império Romano. Quando a igreja entrou no princípio das dores, Mateus capítulo 24, versículos de 1 a 8, deixa transparecer que a igreja entrou no princípio das dores a partir do seu período inaugural. Se olharmos para a história, vamos perceber registros de falsos profetas, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Tais fatos sempre existiram em menor intensidade como hoje, mas existiram. Após citar o contexto de adversidades vividos pela igreja a partir de sua instalação no Pentecostes, Jesus diz: mas todas estas coisas são princípios de dores. Mateus 24, versículo 8. O profeta Joel, em seu livro, capítulo 2, versículo 28, previu o Pentecostes, os prodígios no céu, a escuridão do sol e a lua se tornando em sangue, no mesmo contexto. Joel capítulo 2, versículos 28 a 32. Quando leio Mateus capítulo 24, versículos de 1 a 8, vejo também Jesus falando de princípios de dores desde o início da igreja. A igreja no seu período final. Mateus 24, a partir do versículo 9, encontramos Jesus fazendo menção do fim do período das dores para a igreja, num período de escândalos e traições no seio da igreja, aborrecendo uns aos outros. Os falsos pastores pregando um evangelho anátema, ou seja, amaldiçoado. A multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor de muitos. Mateus 24, 14, Jesus prevê que após a pregação do Evangelho de Cristo em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes,
viria então aí o fim. Fim de quê? Não é o fim do mundo, é o fim do período missionário da igreja, pois Jesus está falando do período da igreja aos apóstolos. Mateus 24, versículo 14. O período do anticristo e de Israel. Israel, a partir de 14 de maio de 1948, deu início à reestruturação do seu novo Estado para cumprir a sua última semana de 7 anos, conforme Daniel, capítulo 9, versículo 27. No dia 14 de maio de 2018, Israel completou 70 anos do seu novo Estado e está pronto para dar início à sua semana de 7 anos no propósito de Deus como nação. Isso significa que o tempo da igreja terminou. A igreja está vivendo no seu tempo extra. Como os dois povos de Deus não funcionam ao mesmo tempo nos propósitos de Deus, está na hora de a igreja desocupar o espaço para Israel. Quem vai tirar a igreja na hora e no dia certo será Jesus Cristo. A última semana de 7 anos de Israel está contextualizada no mesmo tempo do império do anticristo, a quem Israel vai achar que ele é o Messias, isto é, até metade do período de 7 anos, que será 3 anos e meio. Mateus 24, versículos 15 a 28, registrou Jesus falando do anticristo, abominando o santuário, que será o terceiro templo em Jerusalém. Mateus 24, 15 e 2 Tessalonicenses 2, 4. Mateus 24, 15 a 28, Jesus fala exclusivamente do povo de Israel no tempo do anticristo. Em Mateus 24, versículos 26 e 27, Jesus fala da manifestação do anticristo e da sua segunda vinda, completamente diferente da manifestação do anticristo, dizendo o seguinte: assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, isto é, a vinda de Cristo para as nações. O anticristo vai aparecer aqui e acolá, mas Jesus virá com poder e grande glória, e todo olho o verá na sua vinda para as nações. Mateus capítulo 24, versículo 27. Se os 70 anos do novo Estado de Israel é a complementação da última geração, a figueira Israel está avisando que está chegando o verão do arrebatamento da igreja. Maranata, Cristo vem.